Querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, pela web Rádio Nossa Mãe de Birité, sou o Padre Frei Inácio José, pároco da Paróquia de Nossa das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Nós estamos celebrando a Quinta-feira Santa, a Missa da Ceia do Senhor, início do Tríduo Pascal. Apenas uma curiosidade, vocês repararão que esta celebração inicia-se, como toda celebração, invocando a Trindade Santa. Contudo, ela não termina com a bênção final, ela termina com a transladação do Santíssimo Sacramento para um lugar à parte, simbolizando justamente o Horto das Oliveiras, onde Jesus padece sua agonia. Amanhã, Sexta-feira Santa, vocês repararão que a celebração não se tem Santa Missa, é uma celebração da palavra, sem o início tradicional da invocação da Santíssima Trindade e sem bênção final. Ora, por que se dá isso? Porque hoje e amanhã nós estaremos celebrando o mesmo mistério. O mistério da paixão de Cristo, o mistério da entrega de Jesus Cristo por cada um de nós. Só que hoje estamos celebrando esse mistério de forma incruenta, o sacrifício de Cristo sacramentado na Eucaristia, e amanhã estaremos celebrando o sacrifício de Cristo cruento que aconteceu na Sexta-feira Santa, quando ele morre na cruz por cada um de nós. Então atentem-se a este detalhe. Hoje e amanhã estamos celebrando o mesmo mistério, a entrega de Jesus ao Pai por nós. Então nessa missa da Quinta-feira Santa, nós temos como palavra de Deus a primeira leitura Êxodo capítulo 12, um trecho do capítulo 12 do livro do Êxodo, o Salmo 115, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e o Evangelho de João, no capítulo 13. Então vamos meditar cada leitura desta Santa Missa, para que a gente possa adentrar esse bonito mistério da instituição da Eucaristia, o mistério da ceia do Senhor. Recordando-se que se você está passando aqui pela primeira vez, então não se esqueça de deixar o seu comentário, curtir o canal, fazer a sua inscrição e compartilhar com todos aqueles que gostam de meditar a Palavra de Deus. Pois muito bem, então nós estamos celebrando a missa da última ceia do Senhor. Se a gente se atentar para a antífona desta celebração, vocês verão que o apóstolo Paulo nos convida a nos gloriar da cruz de Cristo, no início, e para nos inteirar que nós estamos realmente então já celebrando o mistério da paixão de Jesus. E aí nós temos como primeira leitura Êxodo capítulo 12, alguns versículos do capítulo 12, que nos transporta para o coração da Páscoa judaica. A Páscoa era uma antiga festa dos pastores, as primícias do rebanho, que depois foi unida à festa agrícola dos pães ázimos e interpretada como memorial da saída do Egito. Deus dá instruções precisas. Cada família tomará um cordeiro sem defeito, vai imolá-lo ao entardecer, comerá sua carne assada ao fogo com pães ázimos e ervas amargas. O sangue do cordeiro, aspergido nos portais, será o sinal da libertação. O anjo exterminador passaria pelas casas marcadas, ele passaria, ou seja, Páscoa, passaria pelas casas sem causar dano algum aos primogênitos daquelas casas. Né? Assim, cada geração de Israel representava a libertação da escravidão na comida do Cordeiro Pascal, e com o memorial reforçava-se a esperança na obra definitiva de Deus. O livro de Êxodo, no capítulo 12, versículos 21 a 28, dá mais detalhes desta instituição, e o Deuteronômio 16, 1 a 8, prescreve a celebração da Páscoa no lugar em que o Senhor escolheu para fazer ali habitar o seu nome. Por que essa primeira leitura fala da Páscoa? Porque a Eucaristia, a última ceia de Jesus, foi uma celebração de Páscoa, na qual Jesus deu um novo sentido aos alimentos que ali estavam. Né? O salmo de resposta é o Salmo 119.
115, o Salmo 115, né? Que retribuirei ao Senhor por tudo que ele me fez? Elevo o cálice da salvação, invocando o nome santo do Senhor. É o salmo do cálice da bênção, aquele que São Paulo dirá ser a comunhão no sangue de Cristo, 1 Coríntios 10,16. Na ceia judaica tinha que se tomar 4 cálices. O terceiro cálice é o chamado cálice da bênção, que muito provavelmente foi o cálice que Jesus abençoou como seu sangue. A ceia terminaria com o 4º cálice que Jesus não bebeu. Então atente-se que depois Jesus vai falar de cálice, justamente no Horto das Oliveiras. Pai, afasta de mim esse cálice. Esse 4º cálice seria a paixão que Jesus sofreria. Mas isso é assunto para outro vídeo. Tá bom? Aí encerrando e vinculando justamente a última ceia com o mistério da paixão. Ok? Mas aí é muito interessante isso daqui. Porque esse cálice da bênção, São Paulo vai dizer que é o cálice que nós comungamos do sangue de Cristo. Lá em 1 Coríntios 10,16. E esse salmo nos prepara para entender o novo sentido que dará Jesus à antiga ceia pascal. E aí, esse sentido da ceia está aí justamente na segunda leitura da carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26, na qual se narra é a mais antiga narração da instituição da Eucaristia. Paulo a recebeu da comunidade, né? Ou melhor dizendo, ele recebeu isso diretamente do Senhor e transmitiu às comunidades. Repare, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão. Ele recebeu isso da revelação direta de Jesus, quando ele faz a experiência com Cristo ressuscitado. Né? De tal maneira que, veja bem, Jesus diz bem claro que toda vez que comer o corpo, deve ser feito em memória de Cristo, e toda vez que beber o cálice é a nova aliança no sangue de Jesus. E deve ser feito isso até que ele volte. Até que ele volte pela segunda vez. A instituição da ceia da Eucaristia é narrada em 2 versões ou tradições. A primeira é a de Marcos, capítulo 14, versículo 22 e 24, e a segunda, e Mateus, que também está nessa mesma tradição, Mateus 26, 26, 28. E a segunda é a de Paulo, que acabamos de ouvir, e Lucas, capítulo 22, versículo 19 e 20, recebeu influências de Marcos. No essencial, as 2 tradições concordam. Jesus deu à antiga comida pascal um novo conteúdo pleno. Ele mesmo é o servo de Deus que dá sua vida por muitos, como anunciava Isaías 53, 4. Ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. Ele é o cordeiro que foi imolado, que sanciona a nova aliança no seu sangue. O profeta Jeremias já tinha anunciado, em Jeremias 31, 31, 34, que dias virão em que Deus estabeleceria uma nova aliança com a casa de Israel. A participação nessa ceia significa a participação na sua morte e ressurreição, a comunhão com todos os que participam e com todos por quem Jesus morreu. Então isso é muito importante. Participar da Eucaristia significa participar da morte e ressurreição de Cristo, comungar com todos os que participam desta ceia e comungar da vida de todos aqueles pelos quais Jesus morreu. Então aqui é muito interessante, porque na narrativa você sempre vai notar um detalhe, nunca aparece o cordeiro na narrativa. Por quê? Porque o cordeiro é o próprio Cristo. É muito interessante que em aramaico a palavra servo e cordeiro era a mesma palavra. Então, se Jesus se entendia como o servo de Deus que tira o pecado do mundo, Isaías 53, a mesma expressão poderia ser lida como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme faz o Evangelho de João, a teologia joanina. Tá bom? E por fim, o Evangelho de João, capítulo 13, narra Jesus lavando os pés dos discípulos. João não narra a instituição da Eucaristia na última ceia. Ele reserva esse tema para o discurso do pão da vida, no capítulo 6. Em vez disso, João nos mostra o gesto que dá sentido à Eucaristia, o serviço de escravo. Né?
Jesus continua consciente do seu caminho, que é o amor até o fim. Até o fim humanamente possível, a entrega na morte, até o fim que Deus outorga, a glorificação. Os versículos 1 a 3 nos lembram que Jesus sabia que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Então ele se levanta, tira o manto, pega uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos, gesto dos escravos daquele tempo. Pedro resiste. Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus responde, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Então Pedro responde, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então é muito interessante. Ter parte com Jesus significa assumir que Jesus voluntariamente se fez nosso servo, nosso escravo, dando a vida dele por nós. Mas comungar da vida de Cristo também significa que nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos e irmãs, a exemplo do que Cristo fez anteriormente por cada um de nós. Por cada um de nós. Né? No serviço de escravo, o lavar os pés prefigura-se a morte na cruz. E como nesta, revela-se a grandeza do amor divino em Cristo. Assim como as palavras eucarísticas, o lavar os pés serve para mostrar antecipadamente o sentido da cruz, amor que serve, doação até o fim. No Evangelho de João, Jesus tinha dito anteriormente, no capítulo 2, no capítulo 7, no capítulo 8, a minha hora ainda não chegou. Mas agora ele finalmente proclama, né, no capítulo 12, versículo 23 e no capítulo 17, 1. Chegou a hora em que o Filho deve ser glorificado. Esse gesto de lavar os pés é a lei de Cristo e da Igreja, como ele nos ensinou. Nós somos todos irmãos e o maior entre nós deve ser o servo. Mateus 23, 8, 12. Lucas, capítulo 22, versículo 24 a 30, registra a discussão sobre quem era o maior e Jesus responde, eu estou no meio de vós como aquele que serve. Por todas as vezes que aparece essa palavra servo, serviço, é sempre a raiz da palavra doulos, que significa escravo. Na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, Filipenses capítulo 2, Paulo diz assim, tende em vós o mesmo sentimento de Cristo, que se humilhou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele se fez servo, ele se fez escravo. Então, esse é o caminho cristão. Essa é a ética cristã. Colocar a vida a serviço como Cristo colocou a vida dele a serviço de cada um de nós. Então, nesse dia, nessa noite, nessa celebração, dois gestos se misturam. O pão partido e os pés lavados. A Eucaristia não pode ser compreendida sem o serviço. O corpo de Cristo que recebemos no altar é o mesmo corpo que se inclina para lavar os pés dos irmãos e irmãs. Jesus nos deixou um mandamento novo: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E o seu amor foi um amor concreto, humilde e servidor, não o amor de palavras, mas de gestos, não o amor de tronos, mas de toalha e de bacia. Na oração sobre as oferendas nesse dia, nós rezaremos que quantas vezes comemoramos esse mistério, se realiza em nós a obra da redenção. O prefácio nos recordará o sacrifício da nova aliança, alimento da bebida e salvação. Na oração da comunhão, nós pediremos que, por meio da ceia sacramental, sejamos conduzidas ao banquete eterno, à ceia celestial. Então, essa noite o Senhor nos convida à mesa, mas também nos convida ao serviço. Que a Virgem Maria, que estava presente no cenáculo, interceda por nós, para que saibamos acolher o dom de Cristo e imitá-lo com amor humilde e concreto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado, Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, a Web Rádio Nossa Mãe de Birité, a você, querido rádio ouvinte e internauta, pela sua audiência. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.